tem uma coisa enterrada embaixo da sua casa, agora mesmo, que poderia refrescar todos os cômodos sem gastar um centavo de energia. Nenhum compressor rugindo no quintal, nenhuma conta de luz absurda no fim do mês, nenhum gás refrigerante, nenhuma peça eletrônica cara, nenhum técnico cobrando visita, só um cano, uma vala e uma verdade que a indústria moderna preferiu deixar coberta de terra. Parece invenção, né? Mas não é. E o mais estranho é que isso não é novidade. Não foi descoberto ontem. Não saiu de um laboratório de tecnologia verde em algum país escandinavo. Essa técnica já estava funcionando há 3.000 anos, em pleno deserto, em lugares onde o termômetro passava dos 40 graus, e mesmo assim, as pessoas dormiam tranquilas dentro de casa, sem suar, sem sofrer. E aqui começa o detalhe que poucos param para pensar. Se isso existe há tanto tempo e realmente funciona, por que quase ninguém no Brasil ouviu falar direito sobre esse sistema? Por que engenheiros que estudam climatização às vezes evitam o assunto? Por que em vários estados dos Estados Unidos esse método é visto com desconfiança, barrado por normas, ignorado por construtoras e tratado quase como se fosse algo proibido? Guarda essa pergunta na cabeça, porque a resposta é mais incômoda do que parece. E ela não tem a ver com ciência, tem a ver com dinheiro. Antes de ir mais fundo, quero te pedir uma coisa simples. Se você já percebeu que tem algo errado na forma como a gente vive hoje, pagando caro por coisas que a natureza oferece de graça, então se inscreve no canal agora, porque o que vem pela frente vai mudar completamente a maneira como você enxerga a sua própria casa. E a parte mais perturbadora dessa história ainda nem começou. Deixa eu te levar para um lugar específico. Imagina o centro do Irã, uma cidade chamada Yazd, cravada no meio de um deserto castigado pelo sol. Lá, há milhares de anos, engenheiros antigos olharam para aquele inferno de areia e fizeram uma pergunta que ninguém mais tinha coragem de fazer. Se o ar lá em cima queima, e se o solo lá embaixo for diferente? E se a terra, alguns metros abaixo dos nossos pés, estiver guardando um segredo térmico que a superfície nunca revela? Eles começaram a cavar. E foi aí que descobriram algo que mudaria a história da arquitetura do mundo inteiro. Só que ninguém contou isso direito para você na escola. Debaixo do chão, numa profundidade relativamente pequena, a temperatura não sobe nem desce do jeito que a gente imagina. Ela fica estável o ano inteiro. Enquanto a superfície ferve de dia e congela de noite, o subsolo permanece calmo, quase imutável, como se tivesse vida própria. Os persas perceberam isso e construíram canais subterrâneos enormes, chamados canates, verdadeiras artérias escavadas debaixo da cidade. Esses túneis transportavam água. Sim, mas faziam muito mais do que isso. Eles funcionavam como corredores frios, onde o ar quente do deserto era obrigado a passar antes de entrar nas casas. E tinha mais, você já deve ter visto em fotos, aquelas torres altas e estreitas no topo de construções do Oriente Médio, parecendo chaminés invertidas. Aquilo tem nome, chama-se Badir, que significa captador de vento. A torre puxava o ar quente de cima, jogava ele lá para dentro dos canais subterrâneos, forçava aquele ar a viajar por metros e metros de tubulação natural, cercada por terra fresca. E quando ele finalmente subia para dentro das salas das casas, já não era mais o mesmo ar. Era um vento limpo, ameno, quase como se tivesse passado por um ar-condicionado invisível. Só que sem eletricidade. Sem motor. Sem nada além da inteligência humana combinada com a física da Terra. E aqui vem um detalhe que quase ninguém comenta. Essas torres ainda estão de pé. Em Yazd, você caminha pelas ruas e vê elas recortando o céu, ainda funcionando, ainda climatizando espaços, ainda provando que,
A tecnologia mais avançada em climatização passiva do mundo foi inventada antes de Cristo. A Unesco reconheceu esses sistemas como patrimônio justamente por causa disso. Não foi por serem bonitos, foi porque são engenharia de altíssimo nível disfarçada de arquitetura antiga. Agora, por que estou te contando tudo isso? Porque esse mesmo princípio, exatamente o mesmo, é o que faz funcionar o que hoje chamam de tubo de terra, ou trocador de calor a ar solo, ou poço canadense, dependendo do país. O nome muda, mas a lógica nunca muda. E a lógica é essa que eu vou te explicar agora. Porque quando cair a ficha, você não vai mais olhar para sua casa do mesmo jeito. Há uma profundidade, que geralmente fica entre 2 e 3 metros, a temperatura do solo se mantém estável durante o ano todo. Ela não acompanha os picos de calor do verão, nem os extremos do inverno. Em muitas regiões de clima moderado, esse subsolo fica em torno de 15 a 20 graus. Pensa agora numa tarde de janeiro, daquelas de 38 graus, ar parado, sol rachando. Em vez de deixar esse ar quente entrar direto na sua casa, você faz ele passar antes por um tubo enterrado. Conforme o ar viaja por dentro desse cano, a terra ao redor vai puxando o calor dele. É como se o solo engolisse a temperatura. Quando esse ar finalmente chega na sala, ele está muitos graus mais frio. E o detalhe genial é que o processo funciona ao contrário no inverno. Se lá fora está fazendo 5 graus, o ar entra no tubo e o próprio solo, mais quente que a superfície naquele momento, aquece ele antes de chegar no ambiente. Um sistema só, duas, esse trabalho feito. Agora presta atenção no que diferencia esse método de um ar-condicionado comum. O ar-condicionado precisa de um compressor gigante consumindo energia o tempo inteiro. Ele luta contra o clima. Ele força uma troca térmica a punho de eletricidade. O tubo de terra não luta contra nada. Ele colabora com a física. A única energia que ele geralmente precisa é a de um ventilador pequeno, desses que gastam menos que uma lâmpada só para empurrar o ar por dentro do cano. A troca de calor em si não custa nada, porque quem faz o trabalho pesado é o próprio planeta. E aí chega o momento da pergunta que incomoda. Se isso funciona, se é antigo, se é comprovado, se prédios ecológicos, escolas e centros de pesquisa na Europa já usam isso há décadas, com resultados reais de redução de consumo. Por que esse sistema não está em toda a construção nova? Por que ninguém fala disso nas propagandas? Por que seu pedreiro nunca mencionou? Por que o projeto da sua casa nem considerou essa possibilidade? A primeira resposta é desconfortável. Climatização hoje não é só uma tecnologia, é uma indústria colossal. Tem fabricante de equipamento, tem instalador, tem empresa de manutenção, tem fornecedor de gás, tem venda de filtro, tem contrato de assistência, tem peça de reposição, tem motor que queima, tem capacitor que estoura, tem placa eletrônica que falha. Toda essa cadeia vive de uma coisa em comum: receita recorrente. O ar-condicionado quebra, precisa de visita, precisa de gás, precisa de limpeza, precisa ser trocado depois de alguns anos. É um ciclo eterno de faturamento. Um tubo enterrado no chão não fecha essa conta. Quando é bem instalado, ele dura décadas. Não tem compressor para quebrar, não tem gás para vazar, não tem motor para queimar. Ele simplesmente existe, fazendo o trabalho dele em silêncio, sem gerar receita para ninguém. E aqui eu não preciso inventar teoria da conspiração. Não preciso imaginar salas secretas cheias de empresários rindo. A verdade é mais banal e, por isso, mais cruel. Indústrias promovem o que sabem vender. O que não se encaixa no modelo de negócio é simplesmente esquecido, não mencionado, não ensinado, não divulgado. E uma tecnologia que não aparece para o público em geral
É como se não existisse. A segunda resposta tem a ver com regulamentação. Em vários lugares, o tubo de terra não é proibido com todas as letras. Acontece algo pior. Ele é ignorado pelas normas. O CCS Código de Obras não tem um capítulo claro explicando como projetar, como aprovar, como fiscalizar, como liberar esse tipo de sistema em uma casa residencial. E quando a norma não tem caminho definido, o fiscal quase sempre escolhe o caminho mais fácil. Ele recusa. Não porque a física está errada, não porque o sistema é perigoso em si, mas porque ninguém quer colocar a própria assinatura em algo que a regra não descreve. É mais simples dizer não do que entender o assunto. E existe uma terceira resposta, e essa é técnica de verdade. Então preciso ser honesto com você aqui. Tem riscos reais nesse sistema. Se ele for mal instalado, ele pode virar um problema sério. Um dos principais é um gás chamado radônio, que sobe naturalmente do subsolo em certas regiões e é cancerígeno em exposição prolongada. Se o tubo não for bem selado, ele pode carregar esse gás para dentro de casa. Outro risco é a umidade. Ar quente e úmido, entrando num cano frio, gera condensação. E água parada dentro de um tubo enterrado é convite para mofo, bactéria e, sob sei lá o que mais. Se o projeto for amador, aquilo que deveria ser um sistema de climatização vira um laboratório biológico escondido debaixo do seu jardim. E é exatamente nesse ponto que os críticos costumam parar a conversa. Eles apontam esses riscos e concluem, viu, é perigoso, por isso ninguém usa. Mas essa é uma conclusão preguiçosa, porque o problema não é o sistema, o problema é a instalação mal feita. A Europa encarou os mesmos obstáculos décadas atrás e tomou uma decisão diferente. Em vez de abandonar a ideia, eles melhoraram os materiais, criaram normas técnicas, desenvolveram tubos mais adequados, sistemas de drenagem, eficientes filtros apropriados, métodos de selagem confiáveis. Ou seja, resolveram os problemas em vez de fingir que a tecnologia não existia. E aqui, entre a gente, tem um detalhe que quero guardar para o final, porque depois que você entender a parte técnica, esse detalhe vai pesar de um jeito diferente na sua cabeça. Então vamos supor que você quisesse fazer um sistema desse direito, do jeito certo, no seu terreno. Por onde começar? Primeiro, entender o solo, terra argilosa e úmida. Troca calor melhor que terra seca e arenosa. Segundo, entender o clima local, porque em regiões muito úmidas, como boa parte do Brasil, a condensação dentro do cano exige cuidado dobrado. Terceiro, o cano em si. E aqui, muita gente erra feio. Tubo corrugado, aquele sanfonado, é péssima escolha, porque as ranhuras acumulam água, sujeira e micro-organismos. O correto é tubo de parede lisa, tipo pressão venosa central resistente ou PE e AD, com diâmetro generoso para não sufocar o fluxo de ar. Depois vem o comprimento e a profundidade. Se o cano for curto demais, o ar não tem tempo de trocar calor com a terra. Se for raso demais, ele fica refém da temperatura da superfície e perde a graça. Se for fundo demais, o custo da escavação explode. A regra é comprimento suficiente para a troca térmica acontecer de verdade. Profundidade suficiente para alcançar a camada estável do solo. E o ponto mais crucial de todos: drenagem. O tubo precisa ser levemente inclinado, de forma que qualquer condensação interna escorra para um ponto de coleta, onde a água é drenada com segurança. A entrada do ar precisa ser protegida contra insetos, folhas, animais pequenos e poeira grossa. Tem que ter filtro, tem que ter ponto de inspeção, tem que ter cada junta vedada
com rigor quase obsessivo, do lado de dentro da casa, esse ar já tratado pela terra pode ser integrado ao sistema de ventilação. E aqui vai uma verdade que poucos engenheiros honestos admitem em entrevista. O tubo de terra nem sempre substitui 100% um ar-condicionado, principalmente em clima tropical úmido, onde a retirada de umidade é tão importante quanto a redução de temperatura. Mas o que ele faz com excelência é aliviar a carga. Ele pré-resfria o ar antes dele entrar no ambiente. Então, qualquer equipamento mecânico que exista na casa trabalha muito menos, gasta muito menos energia e dura muito mais tempo em casas de clima mais seco, em regiões de altitude, em construções off-grid ou em projetos de arquitetura bioclimática. O efeito chega a ser dramático. Tem relatos de ambientes que praticamente dispensam climatização ativa a maior parte do ano. E existe uma variação elegante para quem tem medo justificado de radônio e mofo. É o sistema de circuito fechado. Em vez de o ar passar direto pelo tubo enterrado, você faz circular um líquido, geralmente água com um pouco de glicol, por uma tubulação subterrânea. Esse líquido absorve a temperatura estável do solo e depois passa por um trocador de calor dentro de casa, climatizando o ar ali sem nunca trazer nada do subsolo para dentro do ambiente. Resolve a maior parte das objeções sanitárias, mantém o benefício térmico e se encaixa melhor em instalações já existentes. Agora, dá um passo para trás comigo e olha o quadro inteiro. Climatização é uma das maiores fatias de consumo de energia de uma casa moderna. Em muitas residências, é o maior gasto elétrico do ano. E mesmo assim, a conversa sobre eficiência térmica quase sempre gira em torno da mesma coisa. Máquina melhor, aparelho mais eficiente, inverter, gás ecológico, termostato inteligente. Tudo isso importa, claro, mas tudo isso parte da mesma premissa teimosa, a de que clima dentro de casa deve vir principalmente de equipamento elétrico. O tubo de terra quebra essa premissa. Ele propõe outra pergunta. E se a casa começasse o trabalho antes da máquina? E se o terreno fosse parte do projeto térmico? E se o ar já chegasse tratado naturalmente antes de encostar em qualquer aparelho caro? E tem mais uma coisa que ninguém te conta em catálogo de construtora. Em apagões, em ondas de calor extremo, em colapso de rede elétrica, o ar-condicionado convencional vira um enfeite inútil na parede. Sem energia. Ele não faz nada. Mas o solo não desliga. A terra não sofre apagão. A massa térmica embaixo da sua casa continua trabalhando, esteja faltando luz ou não. E em um mundo onde o clima está cada vez mais instável e a rede elétrica cada vez mais pressionada, isso deixa de ser um detalhe romântico e vira uma questão de resiliência real. Lembra daquele detalhe que eu falei que guardaria para o final? Chegou a hora. A parte mais perturbadora dessa história toda não é o sistema em si. É o que ele revela sobre a gente. A gente foi treinado a acreditar que conforto é algo que se compra, que se instala, que vem numa caixa, que precisa ser ligado na tomada. A gente esqueceu que existe uma camada inteira de inteligência enterrada debaixo dos nossos pés, oferecendo temperatura amena de graça, 24 horas por dia, sem pedir nada em troca. Os persas sabiam disso, os romanos sabiam disso, povos do norte da África sabiam disso, e a gente, com toda a nossa tecnologia, olhou para isso e disse: não, prefiro pagar a conta de luz. Um cano enterrado não parece revolucionário. Parece até humilde demais para resolver um problema tão grande. Mas é justamente essa simplicidade que assusta o mercado, porque quando a solução é simples, barata, durável e silenciosa, ela não gera receita, não gera contrato, não gera dependência. E o que não gera dependência costuma ser deixado de fora da conversa. Talvez
Só talvez o verdadeiro segredo proibido não seja o tubo em si. Seja a ideia de que, em muitos casos, a gente não precisa de mais máquina. A gente precisa de mais projeto. E embaixo da sua casa, nesse exato momento, uma temperatura calma está esperando para trabalhar para você. Ela estava lá antes de você nascer. Vai continuar lá depois. A única pergunta que sobra é quanto tempo mais você vai continuar pagando caro por algo que o chão embaixo dos seus pés oferece de graça.